Voltei. Hoje tem dobradinha de Paula. Pessoal, sejam bem-vindos. Para quem chegou depois do momento de experiência, ou chegou ao longo do momento de experiência, hoje nós estamos no 6º encontro de uma série que nós estamos fazendo aqui no Radiação desde setembro. E em setembro, nós iniciamos a série chamada Posts de Jesus, em que nós analisamos, em que nós estudamos os capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Nós fizemos 4 cartas em setembro, pulamos outubro, e agora, em novembro, nós retomamos essa série. Semana passada, a gente retomou a série. Para quem não veio nessa série, para quem não veio semana passada, para quem não acompanhou nenhum dos posts de Jesus, eu vou recapitular com você hoje, beleza? Sim? Turma do fundão, vocês estão comigo? Sim. Turma da frente, estão comigo? Sim. Opa, não, a turma da frente está mais comigo, gente. Vamos lá, então, vamos retomar algumas coisas, tá bom? Então eu falei que nós estamos focados em estudar Apocalipse 2 e 3. Apocalipse 2 e 3 contém 7 cartas, ok? 7 cartas. Essas palavras foram reveladas a João pelo próprio Deus. E todas as cartas, elas têm a mesma estrutura. Se você pegar na sua casa, porque é super rapidinho de ler, se você pegar na sua casa, você vai ver que todas as cartas seguem a mesma estrutura. Todas elas começam com uma apresentação, ou seja, o próprio Jesus se apresenta. O próprio Jesus se apresenta. Na sequência, ele traz uma crítica ou um elogio, ou uma crítica e elogio, ou só elogio para aquela igreja. Logo depois, ele traz uma instrução, ou seja, a partir daquela característica da igreja, qual é a exortação, qual é o conselho, qual é a ordem de Jesus para aquela igreja. E, por fim, ele encerra sempre com uma promessa. E, geralmente, ele termina do mesmo jeito. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, na hora que a gente estiver lendo, olha e percebe, tenta entender, tenta encontrar essa estrutura no texto que a gente vai ler, tá bom? Ele também traz aqui, ele começa na apresentação, quando ele começa a falar, ele começa a dizer assim: ao anjo da igreja, e aí ele fala o que ele quer dizer ao anjo da igreja. Turma do Radiação que estava aqui acompanhando os últimos posts, as últimas reflexões. Quando o texto se refere a anjo da igreja, para quem que ele está se referindo? Muito bem. Ao pastor. Ok? Ao pastor, muito bem. Que de anjo, é uma gracinha, mas, né? Que homem. Quando ele fala sobre as 7 estrelas, e o texto no primeiro capítulo fala que na mão direita está as 7 estrelas. Quando ele fala das 7 estrelas, ele está se referindo às 7... Nossa, gente, tem gente muito aqui, CDF. Não fala mais CDF, né, gente? É nerd. 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós já falamos sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E hoje a gente vai falar sobre a igreja de Filadélfia. Isso mesmo. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu quero dar contexto para vocês. E eu acho que é super importante você entender. Porque pensa num texto, gente, que parece que está dizendo uma coisa, mas está dizendo outra. Eu quero te dar contexto da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia ficava perto da igreja de Sardes, a que a gente falou no sábado passado. Sábado passado nós vimos que a igreja de Sardes, ela era aquela igreja que
tinha muitas obras, ela fazia muita coisa, mas ela era uma igreja morta, viva. As pessoas eram mortos-vivos, faziam, mas não necessariamente estavam vivas, estavam vivendo a presença do Espírito ali com elas. Estavam fazendo pelo checklist, estavam fazendo para cumprir a tabela. Não necessariamente estavam sendo renovados o seu coração, a sua mente, o coração pelo Espírito de Deus. Ao contrário dessa aqui, o contexto da cidade de Filadélfia, qual é o contexto da cidade de Filadélfia? O imperador Átilo, que foi quem construiu e organizou a cidade, ele tinha um profundo amor pelo seu irmão. Amava demais o irmão. Por isso que Filos, amor, Adelfos, irmão, a cidade se chamou Filadélfia. Um amor fraternal. É isso que significa Filadélfia. Ela fica numa região, se você ver aqui, ela fica numa região próxima, que todas essas cidades ficam próximas à Grécia. E ele construiu essa cidade já com o objetivo dela refletir e ela reforçar a cultura grega, a cultura helena. Então, ela era uma cidade muito de uma passagem muito grande de pessoas, tanto que ela era chamada de Porta do Oriente, porque ela era a principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. Então, ela, além de ser uma cidade de grande trânsito de pessoas, ela também refletia muito a cultura helena, a cultura grega. E, por isso, era uma cidade cheia de deuses. Tanto é que ela era chamada de Pequena Atenas. Era como se fosse uma mini Atenas, de tão parecido que era com a cultura de Atenas. Próxima informação sobre Filadélfia, que é importante você saber. Ela estava numa região de muitos abalos sísmicos, tinha muito terremoto. Além de terremoto, também tinha vulcões. Então, era uma cidade que vivia sob constante terremoto, sob constante medo de que as suas paredes, as suas casas poderiam vir ao chão, com rachaduras. Eles viviam o medo dos tremores. Tanto que a cidade, 17 anos depois de Cristo, ela sofreu um terrível terremoto que quase acabou, dizimou Filadélfia. Filadélfia e Sardes, que não estava tão distante dali. Por causa disso, 90 anos depois, é que a cidade conseguiu ser reerguida quase 100%. Quem fez isso foi durante o Império de César, e, por isso, mudaram o nome de Filadélfia para Neocesareia, em homenagem a César. E continuou sendo modificada. No período de Vespasiano, também trocaram outra vez o nome da cidade para Flávia. Paula, por que você está dizendo tudo isso? Eu já vou trazer para vocês uma foto de Filadélfia para vocês. Vamos ler o texto, e, enquanto eu leio, tenta encontrar aquelas estruturas de apresentação, elogio. Essa daqui é uma das únicas que não tem crítica. Você vai ver que não tem crítica. Depois vem a exortação e, por fim, a promessa. Vamos lá. A partir do verso 7, é o capítulo 3, está dizendo assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo o que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que amo você.
Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É incrível a sabedoria de Jesus. E, ao longo de todo o seu ministério, e na continuidade dele, mesmo após a sua morte, como há uma preocupação de que a mensagem do Evangelho encontre corações de maneira contextualizada. Jesus, em cada carta, ele fala de uma maneira diferente. Em cada carta, ele toca em pontos específicos que trazem personificação a cada igreja. Cada igreja entende a sua mensagem a partir dos exemplos que Jesus Cristo traz para elas. Com Filadélfia, não é diferente. Olha que interessante. A gente acabou de ver alguns contextos que eram próprios de Filadélfia. Olha a carta, como é que vem. Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Nós estamos falando de uma mini Atenas, cheia de deuses. E Jesus já está pontuando, apesar de muitos deuses, Filadélfia, igreja de Filadélfia, eu sei que vocês estão no meio de muitos deuses, mas quem fala com vocês é o Todo-Poderoso, aquele que é santo e verdadeiro. Ele pontua que ele é o Deus, o único Deus. Todos os outros são falsos deuses. Aquele é o verdadeiro Deus. Abri para você uma porta. Ali não era a porta de muitas entradas e saídas? Ali não era um caminho de muitas entradas e de encontros? Pois a porta que Jesus Cristo se refere ali é a possibilidade, a oportunidade da salvação. E a cultura que ele está pregando ali para a igreja de Filadélfia não é a cultura grega, é a cultura do reino em que ele tem a chave em suas mãos. Mais abaixo, ele fala, o vitorioso se tornará coluna do templo. O histórico deles não era de abalos sísmicos? O medo constante deles não era de um lugar que vivia em ruínas? O vitorioso, aquele que conseguisse ser perseverante, o que seria? Coluna inabalável. E por fim, cadê meu fim? E darei, e também escreverei nele o meu novo nome. Uma cidade que viveu mudanças de nome, que talvez ao longo da sua história, a sua identidade foi sendo transformada. Jesus Cristo chega para eles e diz assim, acabou. Vai ser o meu nome que será o seu, o nome da minha cidade que será o seu nome. Só nesse contexto, ele já traz edificação para nós, Igreja Radiação. A nossa maneira de falar, a nossa maneira de pregar o Evangelho ele permanece intacto, imutável. A palavra de Deus ela é plena, ontem, hoje e para sempre, não muda. Mas nós precisamos comunicá-la, falar sobre ela, de maneira que as pessoas nos entendam dentro dos seus contextos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar a partir da igreja de Filadélfia, a importância de, como cristãos, nós perseverarmos. Perseverança.
A gente já fez uma série aqui no Radiação sobre zona de conforto. Quem lembra? Zona de conforto. E a gente falou algo muito similar naquela série. Como é comum hoje, como normalizou a falta de vontade, ou pelo menos a força de vontade de perseverar em meio às dificuldades. E não só dificuldade, gente, é de decisões. Decisões. Eu acho que eu comentei naquela série. O tempo médio hoje em que uma nova pessoa que está entrando no mercado de trabalho fica no seu emprego é de 9 meses. A quantidade de tempo que uma pessoa fica casada hoje não é a mesma quantidade de tempo que as pessoas ficavam casadas antes. Não estou entrando no mérito aqui da qualidade do casamento, tá bom? Porque eu sei que muito tempo não significa que há qualidade no casamento. Mas estou dizendo de perseverar no casamento mesmo. E quantas outras mudanças? Quantas dietas a gente já começou a segunda-feira? E aí agora nem é mais de segunda, é no dia que você pode. Não espera mais a segunda. Às vezes não chega nem na outra segunda mais. Estou lendo um livro que chama Pensamento Claro. Ah, Paula, é legal? É muito bom, muito bom. Todo mundo sabe que eu gosto da Cris Junqueira aqui, eu sou fãzaça dela, CEO do Nubank, e ela indicou esse livro, eu comecei a ler por causa dela. Ah, Paula, é legal? É. É em inglês? É, mas isso não é um problema. Se você baixar o Google Lens, você consegue ler o livro tranquilamente, porque o Google hoje traduz simultaneamente de uma forma muito boa para você conseguir ler qualquer material que não seja a sua língua, em qualquer material mesmo, gente. E o que o autor fala? Ele traz alguns pontos, porque é que o nosso pensamento sempre está querendo, e a gente tem uma dificuldade de ir para a mudança, de aceitar a trazer a mudança como forma importante para a gente perseverar. E 2 aspectos que ele traz no livro é que o primeiro é que mudar exige um esforço muito grande da gente. O nosso cérebro ele é condicionado a poupar energia. O tempo todo a gente está condicionado a poupar energia. Vai pensar comigo que você está deitado na cama e você fala assim, ah, não, mas eu não vou levantar agora porque, nossa, não, está muito gelado lá fora, eu acho que eu posso ficar mais 5 minutos aqui. Ou hoje eu não vou na academia porque nem tem desculpa, mas você começa a dar as mais desculpas. Que eu tenho que dar banho no meu peixe. Faz tempo que não toma banho. É muito mais fácil, o nosso cérebro está condicionado a não sair do lugar. É ficar na inércia. E perseverar significa que nós teremos e nós não poderemos ficar na inércia. Porque perseverar significa passar por obstáculos, passar por dificuldades. Aquilo que o nosso corpo não quer é que a gente vai lutar contra e conseguir fazer. O segundo ponto que ele traz, que é por que a gente não persevera, ou que a gente não se mantém firme nas nossas convicções, naquilo que a gente se comprometeu a fazer, é pelo medo, receio, se alguém preferir essa palavra, de falhar. Vai dizer que não é assim, você foca muito mais no que não deu certo do que deu certo. Ah, falhou aqui, você fica. O que você lembra não foi o acerto que você teve. O que você lembra, o que te marcou, foi o que deu errado. E aí, isso produz o quê? Eu vou arriscar mudar? Eu não. É muito mais fácil ficar na média. Ninguém faz, eu também não faço. Ninguém está indo, eu também não vou. Eu comecei aqui no gás, mas estou vendo que ninguém está no mesmo gás que eu também vou me igualar e vou ficar no mesmo gás que todo mundo. É muito mais cômodo ficar na média da galera. E a gente não persevera. Não passa a vergonha de, às vezes, sofrer o dano, sofrer a humilhação de tá vendo que não está dando certo, tá difícil, mas é mais fácil dar o passo atrás, recuar, seguir no status quo, seguir no padrão da média, fazer o que todo mundo está fazendo, do que ir lá perseverar e fazer. Eu queria dizer
Eu queria muito, muito mesmo, poder dizer que essa reflexão que a gente vai fazer aqui sobre a Igreja de Filadélfia, quando ele fala da porta que se abre, a porta que eu abro ninguém fecha, eu adoraria dizer que a porta que Jesus abre para você ninguém fecha, que os seus planos, que os planos de Deus para você ninguém muda. Eu adoraria mudar o contexto do texto, gente. Mas esse não é o contexto do texto. E eu sei que muita gente usa esse contexto para trazer conforto emocional para os problemas que a gente está passando. Mas a perseverança que a gente vai falar hoje não é a perseverança da academia, não é a perseverança do seu matrimônio, não é a perseverança de você fazer o seu negócio virar, não é essa perseverança. Eu estaria mudando a palavra de Deus se eu fosse nessa linha com vocês hoje. Vocês não sabem o quanto foi difícil para mim. A perseverança que a gente vai trabalhar hoje é a perseverança que nós cristãos devemos ter para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. O chamado que Deus tem para eu e você, de forma individual. Todos nós temos. A todos nós foi dado. E a primeira coisa que o texto traz de orientação para nós, de exortação, de informação para a gente aprender com a perseverança que esse texto traz, é no verso 8. Eu sei, Filadélfia, Igreja de Filadélfia, de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Paula, se não é perseverar nas coisas que são difíceis já no dia a dia, que porta é essa? Que porta é essa que o texto apresenta para a gente? Qual foi a porta que Jesus Cristo abriu para mim e para você? A porta que Jesus abriu para mim e para você é a da possibilidade de salvação. Quando a gente fala, a porta se fechou, foi o quê? Perdi a oportunidade. A porta se abriu, ganhei uma oportunidade. Todos nós temos a oportunidade da salvação. Essa porta está aberta para mim e para você. E uma vez que nós entramos nessa porta, que é estreita, uma vez que nós entramos, não é uma porta larga, a Bíblia diz isso, não é um caminho simples, é um caminho difícil, de renúncia, de mudança. A porta que Jesus abre, depois que nós entramos, ela nos leva à porta da proclamação do Evangelho, dessa salvação. É nisso que nós devemos perseverar. O texto traz aqui assim, você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Eu estou vendo o que você está fazendo. Sabe aquela hora que você está cumprindo o seu propósito, que você está fazendo, e que você está se sentindo... Você não está se sentindo reconhecido? Sabe aquele momento que você faz e parece que não está servindo para nada? Sabe aquele momento em que você coloca aos pés da cruz aquilo que você se entendeu que é o seu chamado, e você enxerga, e você não enxerga reconhecimento? A palavra de Deus diz para mim e para você, eu sei tudo o que você está fazendo. O contrário é verdadeiro também, tá bom? Eu sei tudo que você não está fazendo. Eu sei tudo o que você está fazendo. O que é aceitar o chamado de Jesus Cristo? Quando o texto fala para mim e para você que ele tem nas suas mãos a chave de Davi, o que ele está dizendo para a gente é que ele tem toda a autoridade sobre a nossa vida. E no momento em que nós adentramos a porta
quem passa a ter autoridade sobre a nossa vida é o Senhor Jesus. Parece óbvio, né, gente? Não parece óbvio? No momento em que nós entramos à porta, no momento em que nós aceitamos, no momento em que nós nos apegamos à possibilidade, à oportunidade de salvação, nós damos lugar à soberania, à autoridade de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Sabe por que a gente não persevera no nosso chamado? Sabe por quê que depois do primeiro, segundo, terceiro obstáculo, a gente desiste, a gente olha para trás, a gente não se sente reconhecido? Porque nós deixamos de mirar Jesus Cristo como autoridade da nossa vida. E a gente quer pegar de novo as rédeas do nosso coração, a chave do nosso coração, e tomar as rédeas novamente. A porta está aberta. A autoridade é de Jesus Cristo. E aí você pode estar falando assim, só que você não sabe dos problemas que eu enfrento. E eu não tenho sanidade mental para poder continuar no chamado que Jesus Cristo me deu. Está difícil demais, Paula. Está difícil demais. E eu não tenho dúvida. A igreja de Filadélfia, o texto diz para a gente, você tem pouca força. Por que Jesus Cristo nos dá essa informação? Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra. Porque essa igreja não era popstar. Ela não era a igreja de 1001 atividades. Ela não era a igreja que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tinha um encontro de mulheres, tinha uma oração, tinha o bazar beneficente. Não tinha. Essa era uma igreja marginalizada. Essa é uma igreja, pela pouca força, que não tinha ascendência política em Filadélfia. Quiçá muitas pessoas. Se ela não tem muitas pessoas, ela não tem força. E, muito possivelmente, era uma igreja de escravos e pobres. Essa era uma igreja marginalizada, insultada. No verso 9 vai dizer, a sinagoga de Satanás, você está sofrendo perseguição da sinagoga de Satanás. A Bíblia dá contexto para a gente ali que havia judeus naquela cidade e que os judeus os atacavam dizendo que eles não... Por crerem em Jesus, eles os insultavam e eram motivo de perseguição dos próprios judeus e dos gregos que viviam ali. Porque eles eram contra o sistema cultural que era praticado naquela cidade. Mas o olhar de Jesus estava atento àquela igreja. Eu estou notando o que você está fazendo. Eu sei que você é fraca, mas com toda a perseguição, com toda a dificuldade, com todas as lutas e dores, com a pressão que você sente no dia a dia, você obedeceu. E não negou o nome. Obedecer é anunciar, é aceitar o chamado, é proclamar o evangelho. E não negar o nome de Deus, é anunciar Jesus Cristo como aquele que tem a chave, que tem a autoridade sobre aquela igreja. Eu sei que todos nós sofremos danos, pressões, dificuldades, mas se lembre, Jesus Cristo está te olhando. Jesus Cristo está te vendo. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Perseverar. Eu me buguei agora. Quem persevera é aquele que, apesar da pressão e apesar da dificuldade, consegue permanecer em obediência e anunciando a autoridade de Jesus Cristo sobre a vida.
perseverança, nesse caso, ela vai produzir amadurecimento. Quem persevera sofre o dano, sofre a pressão, a dificuldade. Quem vai passar por todo o processo. Porque, gente, não há maturidade sem que você passe pelo processo da maturidade. Não há maturidade sem que você passe pela pressão. E é muito comum hoje em dia. O que a gente faz? A gente deixa para lá, a gente descarta. Nós estamos numa cultura de descarte. Nós estamos numa cultura de descarte. E na primeira dificuldade, às vezes não é na primeira não, eu posso estar sendo injusta. Na 10ª dificuldade que você encontra. O que é o comum? É a mediana. É você ficar na mediana. O comum é assim, ninguém está fazendo, eu também não vou fazer. Fico eu aqui de bobo. O processo de Jesus Cristo, ele leva, e é um convite a mim e a você, ao processo de amadurecimento. Não há amadurecimento sem dor. A dor acelera o amadurecimento, gente. E ele diz assim: eu venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Em outras cartas é assim, para que você receba a sua coroa. Nesse caso, Filadélfia, ele diz, para que ninguém tire a sua coroa. A coroa já está dada, a coroa da salvação já foi dada, já está com eles. E o texto continua dizendo, o vitorioso se tornará coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. O processo gera cicatrizes, o processo gera joelho ralado, o processo gera lágrimas que rolam, mas não tenha dúvida que o processo te torna coluna vitoriosa. Ao vitorioso, aquele que persistir, aquele que endereçar e conseguir tomar o dano e chegar firme até o final, cumprindo com o seu propósito, não esquecendo, não largando mão. Não largue mão do seu propósito. Para você que está no início da caminhada, para você que está aproveitando a oportunidade da salvação, receba a oportunidade da salvação. Se decida pela oportunidade da salvação. E saiba que ao aceitar a oportunidade de salvação, você está aceitando a soberania do Cristo Jesus sobre a sua vida. Cumprir o seu chamado e confiar em Jesus vai te levar a ser coluna. O resultado da perseverança é a maturidade, capacidade de enfrentar novos desafios. Isso sim, é uma coluna confiável, que vai sofrer o dano, que vai ter pressão, mas vai se manter inabalável. E por fim, o texto diz assim: eu escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. O nosso fim não é aqui. Às vezes a gente perde a perspectiva, gente. Às vezes a gente tende a olhar para o curto prazo. A gente olha para aquilo que é terreno. Mas a promessa de Cristo Jesus para mim e para você é para as coisas do alto, é para as coisas do céu. Receber o nome de Deus. A Nova Jerusalém. Coluna inabalável. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei e que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, eu não a alcancei, mas concentro
todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Olha o final. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Qual o nível da maturidade da sua perseverança? O quanto você tem conseguido sofrer a pressão, a dificuldade do dia a dia e não olhar para trás, não ficar com os olhos no passado, não ir na média de todo mundo, dizer não, conseguir forçar o seu cérebro a dizer, vai ter esforço, vai ter pressão, vai ter dificuldade, vai ter consequência, mas eu vou conseguir. E alcançar, ao final, o prêmio, ser chamado de vencedor por Cristo Jesus. O seu chamado é individual e intransferível. Ninguém vai fazer por você. Ninguém. Às vezes não estão nem te notando, quanto mais fazer por você. Mire o alvo. Mire aquele que tem autoridade sobre a sua vida. Entrega para ele as rédeas do seu coração. Esquecendo-me do que ficou para trás, eu prossigo para o alto, para o alvo, mirando em Jesus Cristo. Não perca de vista, não perca de vista. Eu quero te convidar a se colocar de pé, a gente vai cantar. Faça desse momento em que se você abandonou o seu chamado, se você largou mão, se você está prestes a desistir, eu te convido a renovar suas forças em Cristo Jesus. Seu alicerce, você só pode ser coluna inabalável se o seu alicerce for Jesus Cristo.